Canto 27. De uma outra chama surge a voz de um espírito que reconheceu a voz de Virgílio como de Lombardo e pede notícias de sua pátria, a Romanha. Ele é Guido da Montefeltro, ardiloso e cruel homem de armas, que à aproximação da velhice tornou-se frade franciscano com o fito de salvar sua alma, mas, chamado pelo Papa Bonifácio VIII, que lhe promete prévia absolvição, o auxilia a ganhar fraudulentamente sua guerra. Na hora de sua morte, São Francisco chega para receber sua alma, mas um diabo, com cerrada lógica, faz valer seu direito sobre ela e o leva para o inferno. Tesa estava para a alma a chama, e quieta, sem mais falar, e de nós já partia, com a licença do meu meigo poeta. Quando uma outra, que detrás surgia, nos fez voltar os olhos para sua cima, por um confuso som que lhe saía. Como o boi siciliano, cuja prima voz foi daquele, e foi bem merecido, mesmo que o havia criado com sua lima, que mugindo com a voz desse sofrido, parecia, ainda que de cobre fora, ser ele próprio pela dor pungido, assim, sem via nem vão do fogo afora, aqui se transformava na linguagem do próprio fogo a sua palavra agora. Que depois deu, ao completar viagem, aponta a vibração que, de começo, a língua lhe havia dado a sua passagem. E ouvimos: ó tu, a quem eu endereço minha voz, e que ouvi falar Lombardo, dizendo, agora vai, mas não te peço, ainda que o meu chegar já seja tardo, não te despreza se a falar me achego, pois vê que não despraz a mim que ardo. Se tu só agora neste mundo cego caíste da latina doce terra, de onde todo pecado aqui carrego, diz-me se tem Romanha paz ou guerra, que das serras eu fui lá, entre o Urbino e o monte, donde o Tibre se descerra. Debruçado do vale ao descortino estava eu, quando o guia tocou-me ao lado, dizendo, fala tu, que este é latino. E eu, que para tal já estava preparado a responder sua inquirição, fui breve. Ó tu, que aí embaixo estás, dissimulado, não está a tua Romanha, e nunca esteve, sem guerra na intenção de seus tiranos, mas, patente, não há que hora se leve. Está Ravenna como há muitos anos. A águia lá, de polenta, está chocando, e estica as asas para a Sérvia em seus planos. A terra, que árdua prova sustentando, fez de franceses sangrento montão, de novo a garra verde está aguentando. Os mastins de Verrúquio, o novo e o ancião, que usaram com montanha mau governo, com os dentes verrumando, ainda lá estão. Do Lamone a cidade, e a do Santerno, o Leonzete conduz, do ninho branco, que troca insígnia do verão para o inverno. E aquela quem o sávio banha o flanco, tal como se situa entre o plano e o monte, vive entre a tirania e o estado franco. Mas já teu nome é tempo que eu confronte, e a ser não menos franco te convido, possa teu nome erguer no mundo a fronte. A chama, após bastante ter rugido, ao modo seu, moveu sua ponta esguia para cá, para lá, até ser seu sopro ouvido. Se eu acreditasse que responderia a pessoa que voltar pudesse ao mundo, esta chama não mais se moveria. Mas pois que nunca deste poço fundo alguém vivo voltou, se não me engano, já sem temor de infâmia te secundo. Fui guerreiro, e após, frade franciscano, crendo, cingido assim, fazer emenda, e o intento meu não teria sido insano, não fora o grande padre, mal lhe impenda, que me repôs nos erros meus primeiros, e por quê e como, quero que se entenda. Enquanto de osso e carne eu tive inteiros os lavores de minha mãe, meus feitos leoninos foram não mais raposeiros. As astúcias, os mais escusos jeitos, tanto aprendi e usei com arte infame, que a terra toda soube os seus efeitos.
Quando cheguei ao tempo em que o gravame da idade adverte a todos ser devido baixar as velas e içar o cordame, o que antes me agradara, arrependido, fartou-me, e confessei os erros meus. Ai, desgraçado, e bem teria valido. O príncipe dos novos fariseus, que estava em guerra próximo ao latrão, e não com sarracenos nem judeus, pois todo o seu inimigo era cristão, e nenhum diacre servira ao destino ou fora mercador junto ao sultão, nem ordens sacras, nem cargo divino seu resguardou, nem meu cordão, que o ancestre nosso ao cingir, tornava-o mais franzino. Mas como então Constantino a Silvestre pediu, em Soracte de sua lepra a cura, assim ele rogou-me, como a um mestre, curá-lo da soberba sua loucura. Pediu conselho e eu fiquei calado, sentindo de sua fala a ébria natura. Não sejas, reiterou, desconfiado. Já te absolvo e me ensina a conseguir que perestrino ao chão seja atirado. O céu eu posso fechar ou abrir, como sabes, pois que são duas suas chaves, que o antecessor meu não soube gerir. Levaram-me esses argumentos graves a negar ao silêncio o prévio abono, e disse, Padre, desde que me laves do pecado para o qual ora estou prono, longa promessa e curto cumprimento te fará triunfar no alto trono. Veio por mim Francisco, no momento da minha morte, mas um dos danados anjos surgiu. Não obstes meu intento. Para baixo ele virá com os meus penados, por ter sido de um dolo conivente, desde o qual o retenho aos meus cuidados. Que? Não pode absolver-se o impenitente, nem pode o arrependido ainda querer, pela contradição que o não consente. Pobre de mim, como me fez tremer quando ele me tomou, dizendo, ó réu, que tal lógica eu fosse podias crer. A Minós me levou, e esse envolveu 8 vezes, com a cauda o dorso, e logo depois, que pela raiva ainda a mordeu, ditou, este é dos réus do ladro fogo. Logo, aqui onde me vês estou perdido, a enraivecer no traje em que me enfogo. Tendo assim a sua fala concluído, já se afastava aquela chama azíaga, torcendo-se e esbatendo o corno erguido. Partimos, eu e o mestre pela fraga escarpada, o seguinte arco atingido, que cobre o fosso onde o tributo paga, por sua carga, o que a adquire desunindo. Nos versos, como o boi siciliano, cuja prima voz foi daquele, e foi bem merecido, mesmo que o havia criado com sua lima, que mugindo com a voz desse sofrido, parecia ainda que de cobre fora, ser ele próprio pela dor pungido. Falaride, tirano de Agrigento, mandou construir um boi de cobre, em cujo interior fechava sua vítima e em seguida a expunha ao fogo. Experimentou sua ideia em seu próprio executor. No verso, a águia lá de polenta está chocando. Guido da polenta, cujo brasão representava uma águia, queria, além de sua Ravena, conquistar a pequena e próxima Sérvia. No verso, a terra que árdua prova sustentando, Forli, que tinha vencido as tropas francesas mandadas pelo Papa Martinho IV, está sob as ordens de Oderlaf, cujo brasão ostenta um leão verde em campo dourado. No verso, os mastins de Verrúquio, o novo e o ancião. Verrúquio, perto de Rímini, está nas mãos da família Malatesta, que mandara assassinar Montanha, chefe dos gibelinos em Rímini. No verso, do Lamone a cidade e a do Santerno, Faenza, sobre o rio Lamone, e Imola, próxima do rio Santerno, estão sob Magnardo dei Pagani, cujo brasão é um leão azul em campo branco. No verso,
e aquela a quem o Sávio banha o flanco, a cidade de Císena, banhada pelo rio Sávio. No verso, não fora o grande padre, mal lhe impenda, refere-se a Bonifácio VIII, Papa. No verso, e nenhum de Acre servira ao destino, São João de Acre, último baluarte dos cristãos na Palestina em 1291. No verso, mas como então Constantino a Silvestre, o imperador Constantino pediu ao Papa Silvestre que o curasse da lepra, e ao sarar lhe fez doação da cidade de Roma para a sede do papado. No verso, que Perestrino ao chão seja atirado, Penestrino, fortaleza de Palestrina da família Colonna, que após se render sob enganosos compromissos, foi destruída por Bonifácio VIII. E no verso, ditou, este é dos réus do ladro fogo, porque ele rouba e envolve suas presas para mantê-las escondidas.